agora sim a gente fala do líder Botafogo. O time de Bruno Lage não venceu o Cruzeiro fora de casa, ficou no 0-0, mas continua firme na ponta da tabela, viu os concorrentes também tropeçarem e teve uma péssima notícia. Tiquinho Soares tem uma lesão. Cerca de 45 mil torcedores no Mineirão. E eles viram um início de jogo estudado, sem grandes oportunidades. Neste lance, os cruzeirenses pediram pênalti em Matheus Pereira. Finalização mesmo só aos 26 minutos, mas Matheus Jussa mandou para longe. O Botafogo pouco criava. A torcida depositava as esperanças em Tiquinho Soares, mas ele pouco apareceu. Para piorar, saiu contundido, com dores no joelho no final da primeira etapa. O cenário foi o mesmo no segundo tempo. O Cruzeiro tentando se impor e reclamando novamente da arbitragem. O lateral William pediu pênalti. Eu pensei que ia ter VAR, porque normalmente contra a gente tem bastante VAR. Para azar dos cruzeirenses, a estrela de Lucas Perry começou a brilhar. Ele fez grande defesa em cobrança de falta de Matheus Pereira. E no finalzinho do jogo, o goleirão operou 2 milagres em cabeceios de Rafael Elias. Defesaças que garantiram o 0-0 no Mineirão. Faltou aquele detalhezinho do gol, porque conseguimos marcar o tempo inteiro, não deixar o Botafogo criar. Líder disparado do Brasileirão com 44 pontos, o Botafogo chegou a 14 jogos de vencibilidade na temporada. São mais de 2 meses sem saber o que é derrota. Já o Cruzeiro segue no meio da tabela, na 11ª posição, com 24 pontos. O sentimento é coletivo, quer meu, quer dos jogadores, que há um tal gostinho na boca que podíamos ter feito um pouco mais com bola. Já vos disse, quer na nossa forma coletiva de ter um pouco de jogo e tentar também procurar espaços para criar mais oportunidades de gol, assim como também alguma inspiração dos jogadores, mas isto é normal. O Cruzeiro teve uma semana limpa para este jogo e nós e as equipas da frente, que estão em várias competições, estão jogando e estão viajando e estão recuperando e estão jogando e estão viajando. Penso que fizemos um jogo muito bom. Jogar contra uma grande equipa que está a fazer um campeonato absolutamente extraordinário e nós conseguimos propor durante quase o jogo todo. Olha, e professor Celso, gostaria de ouvi-los sobre essa preocupação, que é perder o Tiquinho, não sabemos por quanto tempo, tomara que seja por pouco tempo, que ele logo se recupere. E também sobre o jogo de ontem, Natália, um Botafogo muito pouco criativo, se a gente analisar o que tem sido o Botafogo, mas que contou com uma grande atuação defensiva, como sempre, principalmente de Adrielson e do Perry, né? Mas está dentro de um contexto, são muitos jogos na temporada. É jogo no meio de semana de uma competição que tem uma exigência máxima de buscar o resultado. E aí você tem uma sequência, uma viagem. Eu acho que faz parte do processo. E o Botafogo soube jogar. O Botafogo soube sofrer, eu não gosto muito dessa frase. Mas o Botafogo soube jogar. O Cruzeiro teve oportunidades, não foi efetivo. O Botafogo sai com um ponto fora de casa, que para a campanha que ele está fazendo, está ótimo. Dentro das ideias ali. Agora o Cruzeiro, a gente vê sinais de melhora, as contratações pontuais foram ótimas para o Cruzeiro. O Lucas jogou ontem, o Lucas Leiva, com a tarja de capitão de novo. Então é um cara que vai dar ali um movimento a esse meio de campo. Lucas Silva. Eu estou aqui pensando, Lucas Leiva. Você falou Lucas Leiva, Lucas Leiva, não, Lucas Silva. Lucas Silva. Mas é um cara que dá uma dinâmica nova a esse sistema do Cruzeiro. E um Cruzeiro que jogou, faltou ali converter as oportunidades que teve, que não foram poucas, em chances reais e convertidas a gol. Agora, acho que do Botafogo, acho que faz parte. Tiquinho vai fazer falta, faria falta em qualquer time, vai fazer falta no Botafogo. O Bruno A Natália falou dos reforços, né? Até semana passada, na edição que está no ar aí do Rolô Melão, né? Que é o nosso blog, o nosso podcast de futebol nacional da ESPN, a gente estava fazendo uma análise dessa janela e eu apontei a janela do Cruzeiro como uma das melhores. Sim. Porque o Cruzeiro soma, além do Lucas Silva, citado pela Natália, o Matheus Pereira, que é um jogador que qualifica demais a criação no meio-campo, e o Arthur Gomes, que já no primeiro jogo fez 2 gols, no ano passado contra o Atlético Paranaense. Agora, ele seguiu ontem sem a última bola.
Continua o Gilberto, Cara depois da entrou o definição. Rafael Elias, né, o papagaio no finalzinho, deu uma cabeçada que o PR defendeu. Mas diante do volume que ele teve de jogo, ele não conseguiu ainda ser o time que decidiu. Dominou a partida, mas não Faltou um colocou a bola. tiquinho. Faltou um tiquinho. Faltou um tiquinho. Só por isso o Botafogo não perdeu ontem, porque é um adversário que tem muita dificuldade, né? O Cruzeiro no Mineirão não faz gol. E fora do Mineirão também tem uma dificuldade danada para conseguir esse resultado, né? E ontem, para mim, foi a pior partida do Botafogo no campeonato, em termos ofensivos, Só principalmente. foi o time que menos finalizou na rodada. O líder do campeonato, só 2 chutes. Duas O finalizações. primeiro deles na metade do segundo tempo com o Segovinha, muito pouco. Agora, Segovinha de fora da área, né? a defesa muito consistente. São pequenos luxos aos quais o Botafogo pode se dar, se isso não for uma constante, se essa queda de produção não se repetir. Porque aí, se você incluir a falta do Tiquinho, aí a dificuldade vai ser imensa. Dá para ser campeão com o Tiquinho? Dá, mas vai sofrer bem mais. Vai ter que achar sem, outro né? jeito de jogar. Não são só os gols que o Botafogo vai perder, né? Vai perder a dinâmica de jogo em função de um jogador muito importante. O Tiquinho está para o Botafogo mais ou menos como o Soares está para o Grêmio. Esses times com esses jogadores são uma coisa, sem eles são outra. E não é só na questão do que eles entregam em função de gol. O Tiquinho é o desafogo do Botafogo, o lance em que ele se contunde é um lance bem característico dele, né, da retomada com ele ali do Botafogo. Vai perder isso, vai ter que achar uma solução para isso. E nem toda rodada tem um ataque ainda ineficiente, concordo que o Cruzeiro se reforçou bastante, mas ainda é um ataque ineficiente. Essa foi a sorte do Botafogo ontem. E acabou sofrendo mais nesse jogo do que em outros jogos que a gente ia achar que o Botafogo fosse sofrer mais. Sim. O Palmeiras no Allianz, por exemplo, o clássico contra o Flamengo. O Botafogo teve um desenvolvimento, principalmente ofensivo, muito melhor nesses jogos do que na partida de ontem. Então, é um sinal de alerta para as próximas rodadas. O Cruzeiro ganhou, acho que a grande chave do jogo foi essa intensidade do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 59% dos duelos, das disputas de bola do jogo. Foi o maior percentual da rodada. Então, aí ele se impôs sobre o Botafogo, né? Bola dividida, disputa de posse de bola, o Cruzeiro foi mais forte. Ele se fez mais forte que o Botafogo, empurrou o Botafogo para o seu campo, mas... E aí, mais uma vez, aparece o Adrielson, como já foi citado aqui. Parece que ele trava tudo, né? Toda bola que chega, ele tira de cabeça, tira com o pé. Em todos bota os de lados lado. ali, né? Ele toma conta da área, é impressionante. Grande atuação teve o Adrielson, fiquei imaginando se o Grande professor... campeonato que ele faz, né? Grande campeonato. Se o professor Celso Zelt estivesse dando aquelas notas do bola de prata ontem, que nota teria o Adrielson, professor? É, de 8 para 9. Ó, o professor é exigente. De É oito difícil pra ele nove. dar 7,5. Sim, mas Ele é malvado. Não, mas esse é o padrão do bola de prata, você não pode... 10 para Deus, 9 para Pelé. Então seria de 8,5 para 9, é Eu isso? acho que sim. Ontem foi uma atuação de segurar a defesa sozinho. Quantos 10 o senhor deu na vida, assim? Só por curiosidade. 10? No bola de prata ou na No faculdade? bola de prata, na faculdade tem muitos, tem muito aluno bom. Mas no bola de prata é mais difícil, tem que ser uma coisa histórica, né? Pra você ter uma ideia, o bola de prata, o dia que Dodô, eu não concordei com isso, eu daria 10. Mas o dia que Dodô fez 5 gols pelo São Paulo Futebol Clube contra o Cruzeiro no Mineirão, não deram 10 pro rapaz. Ok. Não deram. Foi em 97 esse jogo, eu lembro bem. Eu lembro do 5-0 no Mineirão, 5 gols de Dodô. Giovani dos Santos contra o Fluminense naquela semifinal de 96. Reforço do Cruzeiro para o segundo semestre, Lucas Silva voltou a jogar diante da torcida no Mineirão, em Belo Horizonte. O volante foi capitão da equipe no empate por 0-0 com o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, em duelo válido pela 18ª rodada da competição. Lucas Silva falou sobre a recepção que teve em seu retorno ao Clube Celeste. Ele agradeceu ao elenco e ressaltou a oportunidade de defender as cores do Cruzeiro. Vestir o manto celeste para mim é diferente. Agradeço à equipe, que me recebeu super bem, me deixou à vontade. Isso fez com que eu pudesse ajudar da melhor forma. Agora, neste jogo, fiquei como capitão, disse. Lucas Silva gostou da atuação do Cruzeiro diante do líder Botafogo. A equipe pressionou o time carioca, mas parou em grande atuação de Lucas Perry, goleiro dos visitantes. Foi um jogo muito consistente. Faltou aquele detalhe, o gol. Mas temos um sentimento bom, de um jogo consistente, de ter criado bastante. É um time muito competitivo, completou. É isso, Nação Azul,
Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.